Olá, olá, muito bom dia, tudo bom? Bem-vindos a todos e a todas a mais um webinar da Teltônica Networks no Brasil. É a primeira vez do webinar sobre o RMS. A gente tinha feito um antes sobre 5G. Vale a pena dar uma olhada nesse webinar anterior. Algumas orientações aqui. A gente vai responder as perguntas, né, que estiverem no Q&A, no QIA, né, no perguntas e respostas aí do Zoom, tá? Eu tenho um amigo que está olhando a parte do chat, tá? Mas a gente vai responder as perguntas que entrarem no Q&A. Responderei as perguntas no final do webinar. É, e é isso. São as orientações do dia de hoje. Perfeito? Então, sem mais delongas, hoje a gente veio falar aqui um pouco sobre o RMS, né, sobre o controle que o RMS traz, sobre as vantagens do RMS, sobre como a gente pode gerenciar aqui a nossa frota, né, gerenciar um time melhor nesse clima de Copa, nesse clima de Copa do Mundo que a gente está. Então, assim, vai ser bem legal. Acho que são demonstrações muito divertidas que vamos ter hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso webinar. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que comentar é o que é o RMS, né? A gente fala RMS, 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 mas a primeira coisa que seria bom a gente comentar é o que é o RMS. Bom, o RMS, vou separar em três partes aqui. Ele é uma plataforma, tá, para gerenciar os dispositivos da Teltônica Networks. Então, nós somos fabricantes de roteadores, de switches, modems, access points, enfim, de uma variedade aí de dispositivos de rede. E o RMS, o Remote Management System, ou em português, o Sistema de Gerenciamento Remoto, ele é utilizado para poder gerenciar os nossos dispositivos. Então a gente pode fazer o controle dos dispositivos, pode acessar os dispositivos, pode fazer a configuração dos dispositivos, pode coletar informações desses dispositivos. Então são muitas coisas aí que eu vou demonstrar ao longo dessa apresentação enfim, que permite aí o controle total para a gente colocar aqui nosso time em campo, tá? Além de gerenciamento dos dispositivos Teltônica, a gente percebeu também, né, com a evolução da plataforma, que é interessante que nós também consigamos controlar dispositivos de terceiros dentro da plataforma RMS. Então vou mostrar aqui para vocês também um pouquinho mais tarde como que você pode acessar dispositivos que estejam conectados aos nossos dispositivos em campo. Então se você tem um PLC, ou se você tem uma IHM, ou se você tem um servidor Linux, um servidor Windows, ou computadores Windows, ou se você tem um servidor aí de armazenamento de rede que converse via SFTP, nós conseguimos fazer esse acesso, dar esse acesso, né, para o seu dispositivo de ponta, o seu dispositivo terceiro, através da plataforma RMS, tá bom? Então é uma coisa, uma vantagem muito grande, uma feature bastante utilizada pelos nossos clientes, tá bom? Então temos aqui o controle de dispositivos e terceiros e nós também podemos integrar o RMS dentro da sua solução, através de uma API. Então isso é bastante interessante também. Tem um dado muito interessante aqui no final da apresentação que eu comento com vocês. Perfeito? Então a gente consegue integrar aqui o RMS diretamente na sua solução. E isso tudo vira uma plataforma, uma coisa só, é, é, enfim, agregando bastante valor por um valor bem baixo para a sua solução. Perfeito? Quando geralmente eu falo sobre o RMS, sobre o nosso sistema de gerenciamento remoto, eu costumo falar que tem dois grandes pilares no RMS. O primeiro deles é um controle total, né, do dispositivo remotamente. O que isso quer dizer? A gente não precisa, aliás, o mesmo tipo de acesso que você tem remotamente através da RMS é o mesmo tipo de acesso que você vai ter localmente com o cabo espetado lá com o computador espetado direto no dispositivo.
tá? Então, não há nenhum tipo de restrição, não há nenhum tipo de, enfim, de limitação para fazer o acesso ao dispositivo. E isso é uma vantagem muito grande, porque isso permite que você faça manutenções, isso permite que você faça o gerenciamento do dispositivo sem que você precise fazer o deslocamento até o dispositivo, né, até o local, reduzindo um custo enorme aí de pessoal, de tempo, né, também para você poder dar uma resposta, para você poder fazer uma ação sobre o seu dispositivo. Então, assim, o RMS é feito para que você não precise se deslocar até o seu dispositivo. Esse é um grande potencial, uma grande força do RMS, um dos pilares é você não ter que se deslocar até o dispositivo. Perfeito? E o segundo grande pilar perdão, o segundo grande pilar do RMS é justamente você poder fazer isso para vários dispositivos. Né, você fazer isso para milhares de dispositivos simultaneamente. Ou seja, não só você não vai ter um deslocamento até um dispositivo remotamente, mas você não tem deslocamento nenhum para nenhum dos milhares de dispositivos que você tiver dentro da plataforma. Tá bom? Então é uma vantagem muito grande. São os dois grandes pilares que nós temos aqui dentro do RMS, as grandes vantagens dele são essas e muitas outras que eu vou explicar agora durante a apresentação. Dito isso, apresentada a plataforma, mostrada, enfim, o que é o RMS e suas duas grandes principais vantagens, como que ele funciona. Então aqui a gente tem nosso primeiro slide de funcionamento. Todos os nossos dispositivos Teltônica, né, eles têm um serviço dentro deles, eles saem de fábrica com um serviço, com uma programação dentro deles, em que quando você liga o dispositivo na tomada e ele tiver acesso para a internet, ele vai conseguir fazer essa comunicação com a nossa nuvem, nós utilizamos a nuvem AWS, onde estão os nossos servidores. Então, o dispositivo ligou na tomada, ligou na internet, ele inicia essa conexão, verifica se tem uma conta relacionada a ele, a esse tipo de dispositivo, se a senha está correta, se está tudo certo, e se registra em nosso sistema em nuvem. Isso é feito através de um protocolo MQTT, tá? Criptografado ponta a ponta, então seus dados serão não tem um problema dos seus dados estarem trafegando na rede sem nenhum tipo de proteção, né? Ele vai estar criptografado. E a grande vantagem aqui é que o protocolo MQTT ele é muitíssimo leve. Né? Então, os nossos clientes eles realmente eles se assustam quando eles veem o quanto que o RMS aí vai consumir de dados no final de um mês. É muito pouco para poder manter essa conexão online, para você ter todas essas vantagens. Tá bom? Então isso realmente irrisório, é uma coisa muito, muito interessante do nosso sistema, utilizando esse sistema aqui, essa lógica. Do outro lado, para você fazer o acesso aos seus dispositivos, você vai fazer acesso via web, né? Então, uh, nós utilizamos aqui o HTTPS ou OAuth 2.0, é muito conhecido hoje já na internet, largamente utilizado, permite aí login SSO, então você pode fazer o login, por exemplo, com a sua conta, né? Se você quiser vincular isso à sua conta Google, à sua conta Microsoft, à conta da sua empresa, você consegue fazer esse vínculo. Além disso, ele também permite que você tenha o famoso double factor, onde você, na hora que você for fazer o login na sua conta dentro do RMS, via web, você tem que ter um segundo fator, você vai ter uma verificação do segundo fator para aumentar a segurança e o gerenciamento dos seus dispositivos na plataforma. Tá? Nós não, há pedidos, alguns clientes às vezes pedem para tirar esse segundo fator, a gente não consegue, tá? Isso não é possível devido justamente a nossa política de cibersegurança aqui dentro da Teltônica. Levamos isso muito a sério, então não conseguimos retirar essa política de two-factor aqui, tá? Então eu vou demonstrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Fazemos o acesso via web, tá? Para os nossos sistemas, para os nossos servidores. Tudo isso num certificado de segurança
provisionado pela AWS, tá, de cibersegurança, onde mantém os servidores extremamente seguros com CIS v7. Então, enfim, bastante tranquilo toda a forma aqui de gerenciamento do seu dispositivo. Então a gente consegue sair aqui da versão web e gerenciar o seu dispositivo lá na web, lá na ponta, de uma forma muito tranquila. Perfeito? Perfeito. Continuando aqui, então, quando eu falo gerenciar a frota, né, o que eu quero dizer, né, o que estamos falando aqui sobre gerenciamento de frota? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre a coleta de métricas, né, do dispositivo. Então, a gente tem aqui uma demonstraçãozinha rápida. Então, a gente pode ver aqui que ele está fazendo um gerenciamento, né, num template aqui de monitoramento. E nós temos todos esses valores aqui, todas essas opções para fazer o gerenciamento o monitoramento do dispositivo. Então, aqui eu estou demonstrando uma parte de interface, onde eu vou buscar, né, através do RMS, os valores da interface. Então, quanto de pacotes esse dispositivo aqui transmitiu, qual que é o nome da interface que transmitiu esse pacote. Na parte de wireless aqui, eu consigo também buscar essas informações de wireless, pegar a chave, qual criptografia eu estou usando, qual o nome da rede SSID, e eu consigo monitorar tudo isso muito facilmente. O RMS ele já vem com alguns templates de monitoramento ativos por padrão, né? Ele já tem alguns templates de monitoramento por padrão. E aí a gente consegue, eu vou comentar um pouquinho quando vamos demonstrar ao vivo aqui para vocês, tá bom? Então, essa ideia aqui é para quando você precisa de alguma coisa fora do padrão, você vem e consegue configurar essas métricas aqui. Perfeito? Você também, a partir do momento que você tem essas métricas, que você tem esses dados do dispositivo, você consegue fazer alertas e automações. E isso aqui é muito interessante. Aqui é quando você começa a notar que o RMS não é somente uma parte de gerenciamento, não é somente uma parte que vai te salvar, te economizar um dinheiro, né, economizar um valor de deslocamento, economizar um valor ali de tempo de ação, mas também você começa a fazer automações dentro da plataforma. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma automação que se a temperatura estiver maior do que 40 graus Celsius, ele vai fazer um tipo de ação, né? Ele vai fazer uma automação. Então você começa a mexer um pouquinho com a criatividade. Então, digamos que eu tenho um dispositivo que está conectado dentro de um PLC, né? Ele está conectando um PLC e ele está dando conectividade para esse PLC. Léo, eu consigo fazer a leitura via Modbus desse dispositivo, então coletar lá métricas do dispositivo. Consigo coletar via Modbus, trazer para dentro do RMS. Se esse valor passar de alguma coisa, eu tomar uma ação com o meu dispositivo Teltonic, ele tomar uma ação? Sim, é possível fazer isso. Tudo de forma automática, né? Tudo de forma remota, tudo de forma, enfim, sem que uma interferência humana seja necessária. Tá bom? E isso, lembrando, não só para um dispositivo, mas em frota, em vários dispositivos. Então aqui a gente já começa a brincar um pouquinho com a criatividade, já começa a brincar um pouquinho com realmente você ter tudo centralizado em um local apenas, de forma remota, de forma online, de forma ao vivo, você ter tudo isso centralizado. Começa a desbloquear muitas possibilidades. Então, além dos alertas e automações, aqui eu tenho também, eu consigo acessar o dispositivo remotamente, como eu comentei, então a gente pode, na parte de gerenciamento de frota, né, a gente pode acessar aqui a CLI, como estamos demonstrando, e você vai, enfim, fazer um acesso ao vivo para o dispositivo. Não só a CLI, mas também para a WebUI, caso necessário. Também vai aparecer uma telinha, você pode fazer o acesso, tem que colocar a senha do dispositivo, né? Você vai colocar a senha, fazer o acesso no dispositivo, então está demonstrando aqui o login, tanto WebUI quanto CLI, tá bom? Além do acesso remotamente, você também pode fazer aqui configurações e templates de configuração. Então, olha só que interessante. Eu falei um pouco de gerenciamento, agora eu estou falando um pouco de automações, e agora eu já estou comentando um pouquinho sobre
configurações possíveis, que você pode fazer configurações no dispositivo remotamente. E isso vai levar a ideia do quê? Vai levar a ideia do Zero Touch, né? Então, se eu consigo, a partir daquele esquema, mandar o dispositivo para campo, o dispositivo ligou na tomada, ligou na internet, bateu na nuvem, consegui acesso para o dispositivo, eu consigo jogar essa configuração no dispositivo. Então eu consigo ter um template, né? Então eu tenho um cliente X, eu crio um template de configuração para aquele cliente X, para aquele local, coloco o dispositivo dentro da RMS, tagueio o dispositivo para colocar aquela configuração, jogar aquela configuração quando o dispositivo estiver online. Quando o dispositivo ficar online, a gente vai ter esse dispositivo, vai começar a ter essa configuração no dispositivo. Perfeito? Então, aqui eu tenho algumas opções, né? Eu consigo demonstrar aqui, então, fazer uma alteração, por exemplo, de SSID. Para quem trabalha com APIs, essa parte de Create, Update, Delete é bastante interessante. Ele vai puxar aqui uma informação de SSID, e se eu der o Save All Changes, eu consigo salvar essas configurações direto lá no dispositivo, fazendo a configuração. Ou, no caso, tem um botão aqui de template, um botão para salvar também esse template, e nós conseguimos gerenciar esses templates de configuração através desse botão aqui. Perfeito? É muito poderosa essa parte, realmente muda o paradigma aqui de configurações de dispositivos, enfim, de deployment da empresa. Perfeito? No próximo, temos uma vantagem grande aqui, eu acho muito legal isso daqui. Ele é o nosso mapa de rede, tá? Ele é disponível apenas para os dispositivos da linha Root X e da linha Root M. Uh, e aí você tem o acesso, quando você acessa o dispositivo, você tem acesso para essa aba aqui de Network, que é o nosso mapa de redes. Então aqui você consegue ver todos os dispositivos que estão conectados junto ao nosso dispositivo. Então se você tiver um PLC, de novo, se você tiver um servidor, se você tiver um celular conectado no Wi-Fi, alguma coisa fazendo um hotspot, tudo isso ele fica muito fácil, vai ficar aqui demonstrado. Então tem alguns TAPs aqui que são alguns access points, né? Eu consigo configurar esses access points a partir daqui. Ele está mostrando quais são os tipos de internet, de Wi-Fi que estão aqui, onde que ele está fazendo por onde ele está saindo, né? Então eu posso ter 3 saídas diferentes, via rede cabeada, via SIM card, perfeito. E dentro do nosso roteador, né, tem a entrada para SIM card, então posso sair pelo SIM card, posso sair pela cabeada, posso sair por Wi-Fi, e fica demonstrando qual é o caminho que está sendo utilizado para fazer a comunicação entre dispositivos naquele momento. Perfeito? Então, quais redes eu estou divulgando? Se eu consigo fazer um acesso remoto, por exemplo, se for na ponta que eu tiver um servidor, eu consigo clicar nesse servidor e fazer um acesso remoto nesse servidor. Então, aqui é uma forma muito fácil, muito rápida de ter uma topologia de rede de uma forma bonita e de uma forma interativa, né? Então, às vezes isso acaba faltando, eu sei, é uma limitação, é uma dor dos nossos clientes. Muitas vezes a nossa documentação não está atualizada, né? Enfim, a nossa topologia de rede não está atualizada, e aqui você tem uma topologia de rede fácil e muito simples de acessar e ao vivo, né? Então está sempre atualizado. Em conjunto com o alertas e automações daqui, eu tenho o gerenciador de tarefas. Eu coloquei aqui o Task Manager, né? Então a gente tem aqui o Task Manager, onde eu posso criar um script de programação, igual como eu comentei, eu consigo, por exemplo, captar os dados do Modbus, ler aquele dado e fazer alguma ação? Sim. Para isso, eu posso, por exemplo, colocar aqui nessa tela do Task Manager um tipo de ação que eu vou tomar. Eu posso fazer, por exemplo, se for um dispositivo root 956, eu posso conectar as I/Os desse dispositivo para fazer uma leitura da entrada analógica e depois ter uma saída na entrada digital que ligue um alarme, que ligue um LED, que mude alguma configuração que eu preciso mudar, né? Então eu vou utilizar ali as portas que eu tenho no meu dispositivo e de forma remota, através desse script que eu escrevo aqui, eu consigo gerenciar, eu consigo mudar esses valores dessas portas. Então, exemplos práticos que os nossos clientes usam, um dos exemplos, por exemplo, existe um sensor de porta aberta
e ele está conectado direto numa entrada digital de um route 956. Esse sensor de porta aberta, quando ele abre, ele vai mandar um sinal, o nosso route 956 capta, e através disso eu consigo enviar um e-mail para alguém falando, olha, a porta está aberta, alguém chegou lá no site, consigo enviar um alerta aqui dentro do RMS, uma notificação, e eu consigo fazer esse Task Manager. Então, por exemplo, se a porta não pode ser aberta entre meia-noite e 6 horas da manhã, eu consigo fazer com que apareça uma luz de LED lá piscando, falando que, enfim, alguma coisa está acontecendo, eu consigo fazer algum tipo de automação para esse site. Não só isso, mas eu dei um exemplo aqui do PLC, mas existem milhares de outras possibilidades de configurações, de script. Então, quando a gente entra aqui, realmente eu costumo falar com os meus clientes. A gente precisa conversar muito, e é para isso que eu estou aqui. Então, podem me chamar após o webinar também, podem me chamar em qualquer momento. Que a gente vai precisar conversar muito, a gente precisa ser muito criativo, a gente consegue colocar nosso dispositivo numa parte de gerenciamento muito interessante, né? Ele tem muitas possibilidades, é um dispositivo muito flexível, com uma plataforma muito flexível. Então, o gerenciador de tarefas é um ponto fortíssimo dessa plataforma, né? E para aumentar essas possibilidades, tá? E muito mais, né? Não só isso, mas update de firmware, download de backup, upload de backup, gerenciar senhas, fazer o download de troubleshoot. Faltou um Tzinho aqui, peço perdão. Então, fazer o download de arquivo troubleshoot para analisar um dispositivo. Enfim, tem uma infinidade de coisas dentro da plataforma RMS. Nós temos um treinamento, inclusive uma certificação que dura aí 3 dias, né? Então a gente consegue ficar falando muito aí de RMS. Eu tenho um espaço muito curto de tempo aqui e eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas ao vivo. Então eu vou entrar aqui no meu dispositivo, na minha plataforma. Só um minutinho. Assim eu posso demonstrar ao vivo para vocês. Perfeito? Então, quando você entra aqui na plataforma, você vai ter, quando você faz login, qualquer pessoa pode fazer o registro, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro. O registro ele é gratuito. Você entra no site do RMS, no nosso endereço, faz o registro gratuito, não tem problema nenhum. É, e você, claro, enfim, é interessante que você tenha um dispositivo nosso, né, para você fazer o cadastro aqui dentro. Então, na hora que você entra, aqui eu já tenho alguns dispositivos online, outros offline, outros ainda que ainda não foram ativados, enfim. Então, você não vai ter esses dispositivos aqui na frente. O que vai acontecer? Você pode ser direcionado aqui para essa página para adicionar os dispositivos dentro do RMS. Então, se você tiver um root, ou se você tiver um switch, um TRB, um dispositivo OTD que é externo, enfim, toda a nossa linha está aqui dentro, né? Todos os dispositivos estão aqui. E você pode adicionar esses dispositivos aqui, mais de um dispositivo por vez, dentro da plataforma. Então, digamos que eu coloco dispositivo 1, com o serial number dele, com o LAN MAC address dele, e a senha do dispositivo, claro, como forma de segurança. Então, eu posso adicionar vários dispositivos aqui de uma única vez. Assim, lembrando daquela parte do Zero Touch, eu também posso colocar um firmware aqui, já pedir para fazer o update de firmware desses dispositivos, então colocar o último firmware ou o firmware mais estável, né, que geralmente tem umas 2 ou 3 semanas para trás. Já posso colocar esses firmwares aqui. E se eu tiver alguma coisa nesse sentido, por exemplo, eu quero que todos esses dispositivos subam com a mesma configuração, mas eu quero que suba com a configuração via backup. Perfeito, posso vir aqui e colocar essa configuração via backup direto por aqui. Ou eu não quero que suba com backup, mas eu quero que coloque uma configuração específica. Então, por exemplo, uma configuração para uma escola, uma configuração diferente, enfim, eu vou colocar nessas tags de ação. E aí ele já vai subir com essas configurações na plataforma do RMS. Perfeito?
Colocada todas as informações, é só colocar o submit aqui. Você vai adicionar os dispositivos dentro do RMS. Na próxima vez que o dispositivo for ligado ou que o dispositivo fizer o próximo ciclo de conexão dentro do RMS, ele vai ser ativado e você vai fazer todas essas configurações dentro do dispositivo. Perfeito? Não só você pode colocar os dispositivos aqui, né, manualmente, mas você também pode colocar os dispositivos aqui por arquivo, perfeito? Então, via CSV. Então, a gente tem aqui até um modelinho do CSV, são as mesmas informações, tá? MAC address, o serial number, a senha do dispositivo e o nome do dispositivo, tá bom? Nós também, via nosso time de vendas, nós podemos entregar uma planilha para vocês com os dispositivos que você comprou. O limite aqui são 10 mil dispositivos, tá? Que você pode adicionar de uma única vez. Então, se você tiver mais que isso, divida a lista, né, entre 10 mil e 10 mil. Mas é bastante robusto, é bem tranquilo para você adicionar e vai colocar as mesmas configurações que você queira colocar aqui. Perfeito? Feito isso, o seu dispositivo vai entrar aqui dentro da plataforma. É... E ele vai mostrar o status. Então, eu tenho aqui alguns dispositivos offline. Então, por exemplo, eu consigo filtrar. Isso aqui é uma tabela, tá? É uma tabela ao vivo, é uma tabela viva. Eu acho isso muito interessante, onde você consegue, por exemplo, mudar os valores, os dados dessa tabela. Então, se eu quero mostrar, por exemplo, eu faço uma operação com GPS, eu quero mudar os valores, eu quero só ver os valores de GPS, latitude, longitude, aqui na frente já direto, eu consigo fazer isso. Eu estou usando aqui uma parte custom, né, que eu coloquei eu mesmo, coloquei os valores que me interessam, tá? Então, nome, modelo, nome da empresa que ele está, enfim, todas essas informações direto aqui. Uma outra coisa dessa tabela viva é que eu posso mudar ela para mapa. Então eu consigo ver onde esses dispositivos estão. Eu tenho alguns dispositivos que estão lá no meu laboratório em São Paulo. Tem um dispositivo de um amigo meu que está em Lima. Então a gente consegue ver a localização desses dispositivos ao vivo, né? Então eu consigo dar zoom, consigo verificar qual o local que esse dispositivo está. Então todos eles estão lá no escritório. Enfim, é bastante tranquilo. Perfeito? E aqui a gente vai ter os nossos dispositivos. Então, como eu comentei, eu consigo fazer o acesso via WebUI para o dispositivo. Então, esse dispositivo está online, ele está reachable. Eu consigo com que esse acesso programar esse acesso, por exemplo, para durar até as 18 horas do dia de hoje. Posso vir aqui e gerar um acesso novo. Então, você vai ver que ele vai gerar os certificados, vai gerar, fazer toda essa parte de conexão de uma forma muito simples, muito rápida e muito tranquila, muito fácil acesso. Você não precisa ser um especialista para você gerenciar a sua rede aqui, né? Então, eu já tenho aqui, por exemplo, coloquei para as próximas 7 horas e meia, para fazer o acesso para esse dispositivo. Eu posso clicar no link, ele vai abrir uma nova aba para mim, e aí aqui eu já tenho a minha tela de acesso para o dispositivo, né? Então, vou colocar minha senha, meu username e minha senha. E ele vai fazer acesso para o dispositivo aqui, tá? Então, para quem não conhece, também é muito interessante mostrar. Essa aqui já é a nosso acesso WebUI, versão firmware 22.7, 22.4. Então, aqui nosso overview. Esse dispositivo já tem alguns pacotes instalados, por exemplo, esse pacote de Starlink, nossas configurações de rede, nossas configurações de serviço, site manager de sistema. Então, aqui é o acesso local. Aqui é o acesso. É o que eu falei, você tem o mesmo acesso que você estivesse dentro lá, junto no dispositivo, é o mesmo tipo de acesso. Eu consigo mudar qualquer tipo de configuração aqui dentro do dispositivo. Da mesma forma que eu tenho aqui, eu vou ter a forma da CLI e para fazer as configurações do dispositivo. Perfeito? Antes de entrar nas configurações do dispositivo, eu gostaria aqui de mostrar os detalhes. E aí eu tenho a tela de detalhes do dispositivo. Então aqui eu tenho um Root X12, é um dispositivo com dois modems. Então eu tenho aqui o primeiro modem, né? Ele me fala aqui qual que é o valor de sinal, nível de sinal. O segundo modem eu não tenho nenhum SIM card, então ele está mostrando aqui o primeiro só é o que tem SIM card, o segundo não. Quantos dispositivos estão conectados, qual tipo de conexão que eu estou utilizando, se eu estou conectado via Wi-Fi, se estou usando uma conexão SIM card, se é cabeado, enfim.
todas as informações do dispositivo estão aqui. Quando foi feito o último backup desse dispositivo, então eu tenho a possibilidade de fazer backups automáticos aqui. Então, qual foi o último backup feito? Esses backups são todos salvos aqui na parte de files do próprio RMS, tá? Quais foram os últimos eventos feitos nesse dispositivo? Então, foi feito um update de firmware ontem, às 3:30 da tarde, a configuração, o backup, ou se deu alguma coisa deu errado, por exemplo, foi tentado atualizar as informações desse dispositivo às 18:49 e ele deu errado. Aqui foi um problema de conexão e ele fica aqui, todo o log do dispositivo, né? Então, muito tranquilo, foi pedido reboot, enfim, todo o log do que foi feito no dispositivo, inclusive as últimas configurações feitas. Perfeito? Eu falei para vocês, lembra que a gente já tem alguns templates de monitoramento padrões no dentro do RMS. E aí a gente tem aqui esses monitoramentos. Então a gente tem um monitoramento dinâmico e você pode visualizar esses monitoramentos aqui. Então, o que eu estou monitorando aqui? Eu estou monitorando quanto tempo que o dispositivo está ligado, qual que é o firmware, a versão de firmware do dispositivo, qual que é o IP que o dispositivo pegou, enfim, as informações básicas do dispositivo. E eu posso ligar e manipular essas informações ao meu bel prazer. Então, eu não quero que ele fique atualizando de 5 em 5 minutos. Para mim, a atualização de 1 em 1 hora, né, de 60 em 60 minutos, está muito bom. E aqui eu tenho uma estimativa de consumo de dados desse dispositivo, do consumo de SIM card, né? Por exemplo, o consumo de dados, se esse dispositivo estiver usando somente o SIM card, qual que é o consumo de dados desse dispositivo? Então, eu posso vir aqui, desligar alguns dos monitoramentos, e você vai ver aqui que eu tenho, enfim, um monitoramento, o monitoramento básico que a gente chama, né, que vem monitoramento dinâmico e estático, ele é bastante tranquilo, né? Então 1.24 megabytes por mês, tá? Então, enfim, consigo fazer vários tipos de monitoramento, várias coisas aqui dentro do dispositivo. Perfeito? Aqui na parte de cima foi o que eu comentei, nós temos a parte de network, do mapa de redes. Uh, então ele vai pegar as informações ao vivo, vai fazer a topologia de rede ao vivo. Nós temos as métricas, nós temos o dashboard, então aqui tem a topologia ao vivo. Eu tenho um SWM, eu estou compartilhando alguns Wi-Fis. Eu tenho um root X11 lá que está com um problema, mas eu estou em um root X11 conectado em um SWM e em um TAP 400, na verdade, conectado aqui nesse SWM também, e tudo isso fazendo essa saída, né? Então, por exemplo, eu consigo selecionar esse TAP 400 e verificar as configurações de firewall desse dispositivo, eu consigo fazer o load balancer dele, fazer o acesso remoto para ele, enfim, se tiver alguma coisa também conectada nesse TAP 400, um celular ou alguma coisa do tipo, eu também consigo fazer esse gerenciamento, tá? Então, uma apresentação muito bonita, muito elegante, ficou muito legal essa ferramenta aqui. Perfeito? Uh, perfeito. Vamos voltar um pouquinho aqui. Enfim, é um pouquinho essa demonstração que eu gostaria de fazer. Vamos falar um pouquinho então sobre o sistema de alerta e automação. Aqui eu passei para vocês, então, por exemplo, eu tenho um sensor aqui de temperatura, tá? Então, para mostrar, vou mostrar aqui para criar uma automação nova para vocês. Para quem é programador, novamente, isso daqui fica muito simples, muito fácil, muito tranquilo, né? Então, eu posso colocar aqui um nome dessa automação. Então, por exemplo, temperatura alta, igual eu tinha colocado, essa automação irá verificar a temperatura do dispositivo. E aí, aqui a gente tem a parte de verificação, enfim, dos dispositivos. E eu posso selecionar diversos valores. Então, tem o Cell ID, Device Uptime, Firmware, ICC ID. Então, tem diversos valores que eu monitoro aqui no dispositivo que eu posso verificar, tá? Então, eu poderia fazer uma verificação aqui de Modbus, por exemplo, que é enfim, um dado enviado. Então, temperatura aqui de um dispositivo que está conectado via Modbus. Se esse valor bater, por exemplo,
sei lá, 35, o valor, por exemplo, né, seria 35 graus, o valor que eu estou lendo via Modbus, eu vou adicionar uma ação. Quais são essas ações? Fazer um task manager, né? Fazer executar um script, mandar uma notificação no RMS e enviar um e-mail. Então vou colocar aqui que eu vou enviar um e-mail. Posso colocar aqui que eu vou enviar um e-mail. Posso enviar um e-mail a partir do meu, enfim, de uma configuração de SMTP que eu tenha feito, mas vou colocar aqui que eu quero que o próprio RMS gerencie essa parte de e-mail, servidor de e-mail e tudo mais. Então eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, né? Então um e-mail qualquer, @teltonica, por exemplo. Para onde ele vai enviar esse e-mail, tá? Vou colocar aqui temperatura alta do Modbus. E aí aqui ele traz os dados, por exemplo, ó, na hora tal, a temperatura bateu o valor tal, com esses dados que estão aqui. E aí, além disso, além de mandar esse e-mail, eu também quero que faça uma ação de Task Manager. Perfeito. Então, eu consigo fazer, e fazendo a programação, né, dessa automação aqui. Consigo colocar, então, aqui que eu quero, se ele fizer isso, então faça, enfim, um Task Manager XYZ, né? Além disso, eu também posso fazer um cooldown, né? Então, por exemplo, se é alguma coisa que fica sempre ativa e eu não quero que fique mandando e-mail a cada 1 minuto, né? Que só na primeira ativação mande o e-mail, eu posso colocar aqui que tem um cooldown de 15 minutos. E aí, depois de 15 minutos, se aquilo ainda está ativo, ele vai mandar outro e-mail para mim. Posso dar um delay também, se for o caso. Alguma coisa ativou agora, mas, enfim, algum tipo de situação que eu não quero tomar uma ação, não é uma ação que é necessário ser tomada no momento, eu quero dar um delay ali, eu posso dar um delay, por exemplo, aqui, enfim, 25 minutos, para dar um delay aqui para minha automação para ser executada e ela vai executar. Perfeito? Eu tenho um exemplo aqui, alguns exemplos, na verdade, mas eu gostaria de mandar. Vou mostrar para vocês o exemplo de sensor de temperatura, onde eu estou aqui procurando no Dynamic Monitoring, eu tenho um padrão aqui um parâmetro de temperatura de molden, e ele me envia o e-mail aqui direto para o meu usuário quando ele bate 60 graus. Perfeito? Além disso, eu também tenho uma outra automação, que é quando o dispositivo se desconecta do RMS. Então, aqui em Status Change, eu tenho a parte de Status Change. Então, se ele for de online para offline, ele me envia um e-mail. E caso ele vá de offline para online, ele também vai me enviar um e-mail. Então, sempre que ele estiver online ou offline do RMS, eu tenho a notificação do dispositivo. Perfeito? E o que é, então, os Task Managers que eu estou falando tanto? Eu tenho aqui algumas automações. Eu vou mostrar, por exemplo, a instalação, enfim, de uma. Deixa eu colocar, aliás, colocar aqui Netcat. Então eu consigo fazer aqui um script, né, de programação. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo só a instalação de um pacote, né, de um programa dentro do meu dispositivo. Então coloco aqui comandos, então, enfim, eu tenho diversos tipos de comando, posso fazer um upload de um arquivo, posso fazer um download de um arquivo e posso dar um comando. E aí eu estou fazendo alguns comandos aqui dentro do dispositivo. Então eu faço update, faço download, instalação e depois eu pego o log dessa script e ele vai ficar salvo sempre aqui no meu sistema de arquivos, tá bom? Então é muito fácil de você fazer a programação, enfim, como está aqui, e atrelar esse script depois para fazer em um dispositivo. Perfeito? Então, como eu falei, você pode vir aqui, selecionar vários dispositivos, por exemplo, e fazer uma ação. Eu posso fazer um update de firmware, eu posso fazer um upload de backup, executar uma task, igual eu estava mostrando agora. Clicar aqui, ele vai executar essa task para todos os dispositivos. Eu posso fazer o backup periódico desses dispositivos. Então, se eu vier aqui e adicionar, eu já tenho aqui um semanal, né? Então, toda semana ele vai fazer backup desse dispositivo. A última vez foi no dia 14, né, desses dispositivos automaticamente. Então, é bastante interessante, de forma muito prática, muito fácil. Eu posso colocar aqui para ele fazer também mensalmente, por exemplo, ele vai colocar mensalmente aqui um backup para esses dispositivos aqui. Posso exportar o troubleshoot, que é muito importante
para a gente, posso fazer a configuração do dispositivo, posso fazer a parte de alerta e automações também por aqui. Então é bastante uma plataforma bastante forte, bastante flexível e bastante tranquila de ser feita, né? De acontecer, tá? Vamos, vamos voltar um pouquinho para a apresentação. Para eu quero mostrar algumas coisas que já estão preparadas. Perfeito. Então, como eu comentei com vocês, nós temos aqui um sistema avançado de filtro, né? Então nós podemos filtrar aqui por online, por offline, por tipo de dispositivo, por firmware, por tags, tanto tags de ações quanto tags de organização mesmo, direto aqui na nossa plataforma. Nós temos o sistema de tags, obviamente, né? Então essas tags são justamente o que vão controlar aqui aquela parte de configuração. Quando você faz a configuração, um template de configuração do dispositivo, você coloca essa configuração dentro de uma tag. Então, por exemplo, ele tem aqui uma tag de ação, que tem um A, e essa tag de ação ela vai poder fazer esse tipo de coisa. Ela vai poder subir um firmware no dispositivo, ela vai jogar algumas configurações nesse dispositivo, e você consegue fazer isso para vários dispositivos. Então, a gente tem aqui justamente vários dispositivos aqui com a tag de demonstração. Quando ele clica nela, ele filtra todos esses dispositivos de uma vez só. Perfeito? As tags de automação, como eu falei, aqui você pode executar scripts, você pode fazer o upload de firmware, você pode colocar uma configuração nessa tag, e aí, enfim, aqui é um log também, mas aí você consegue colocar isso dentro dos seus dispositivos. Então, eu posso vir aqui, clicar nos meus dispositivos, ir em gerenciamento e adicionar a tag para todo mundo, né? Então, é muito fácil, muito simples. Na próxima vez que esse dispositivo estiver online, na próxima vez que esse dispositivo buscar informações dentro da plataforma, ele vai fazer exatamente o que a tag de ação está falando aqui para fazer. Feito. O provisionamento Zero Touch vai passar um pouco sobre isso, vai passar um pouco por isso também, né? Então você vai colocar, igual eu falei, serial number, MAC address e vai adicionar os dispositivos aqui. Eu já fiz essa demonstração. Uma coisa que eu gostaria de comentar é do sistema de gerenciamento aqui do nosso RMS. Ele é muito interessante. Então, dentro da minha conta, eu posso criar outras empresas, né? Eu vou demonstrar para vocês, mas eu consigo colocar outras empresas e separar dispositivos, separar usuários dentro dessas empresas, tá bom? Isso é interessante por quê? Porque algumas vezes você pode, se você quiser, você pode dar um acesso para o seu cliente, ou você pode simplesmente dividir suas equipes dentro da sua empresa, cada um com um usuário limitado do que ele pode fazer dentro daquela empresa. Perfeito? E a gente tem o Dark Mode. Então aqui eu demonstrei aqui justamente estamos na versão light, né, na versão clara, mas o meu computador ele está no Dark Mode, então ele já pegou toda a interface. Na versão Dark, aquilo não é obrigatório, mandatório, né? Você pode colocar a seu bel prazer, o que você achar melhor e mais confortável. Perfeito? Então, de novo, aqui é uma solução completa para você acessar seu dispositivo, coletar informações do seu dispositivo, dos dispositivos terceiros e controlar todos os dispositivos de forma remota, com acesso total e vários dispositivos de uma única vez. Deixa eu fazer um comentário breve antes de abrir para as perguntas. Se vocês tiverem as perguntas, por favor, já coloquem já no chat. Eu vou fazer o comentário sobre a parte aqui de empresas. Então, se eu entrar aqui, eu tenho algumas empresas. Eu gosto dessa visualização, que é a visualização por árvore. Então, o Léo aqui, a empresa Léo, é a empresa raiz. Quando você cria uma conta no RMS, através da conta gratuita, você cria essa empresa raiz, né? Você vai acabar criando essa empresa raiz e você pode adicionar usuários e dispositivos aqui. Mas o que eu fiz? Eu criei outras empresas, criei uma empresa, por exemplo, o meu time de vendas, e coloquei os dispositivos que eles podem mexer e brincar e demonstrar o RMS, eu coloquei aqui dentro. Eles colocaram aqui outras empresas
para eles fazerem demonstrações. E não tem, o que eu gostaria de comentar, não tem um limite de número de empresas aqui para baixo. Mas o máximo que pode ser criado é o terceiro nível, né? Então a gente só pode criar para a direita, no máximo até esse terceiro nível. Essa empresa de treinamento, por exemplo, não pode criar uma outra empresa, perfeito? Mas eu posso criar aqui infinitas empresas para baixo, e posso criar infinitos números de usuários, tá? Não é cobrado usuários dentro da Teltônica. E posso adicionar aqui também infinitos dispositivos. Já vou comentar um pouquinho sobre os custos e sobre as licenças nesses dispositivos aqui e dessa plataforma. Mas os dispositivos estão aqui, e se eu entrar aqui na parte de devices, vocês vão ver que eu tenho aqui, vou organizar aqui por company name, que eu tenho aqui essa parte de sales team e os dispositivos meus que estão separados e o time de vendas não pode entrar. Posso filtrar a tabela aqui pelos dispositivos de vendas, depois eu posso vir aqui também adicionar mais um filtro, vamos adicionar mais um filtro aqui. Por exemplo, se eu quiser adicionar pelo modem, por exemplo, e eu quero colocar que o modem aqui é esse valor aqui, ele vai mostrar qual modem que é. Então é uma tabela viva, uma tabela muito tranquila de ser feita. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho ao vivo é a parte de tags. Então eu tenho várias tags aqui, vou criar uma nova tag com vocês. Posso criar essa tag aqui, por exemplo, só para a empresa Léo, ou posso criar essa tag para a empresa Sales Team, e aí eu vou colocar aqui webinar, por exemplo. Vou colocar uma cor para essa tag, um amarelo assim, bem seleção brasileira. Opa, cliquei errado. Então vou colocar um amarelo bem seleção brasileira aqui. Perfeito. Uh, e vou colocar as ações. Eu posso fazer no máximo 4 ações nessa tag. E aí eu tenho 4 ações para serem feitas. Eu posso fazer um upload de um firmware, por exemplo, e falar para esse dispositivo vai ser atualizado para o último firmware disponível. Posso fazer um upload de um backup, se eu quiser. Posso executar uma ação de task, então, igual eu falei, a gente pode instalar aqui o Netcat, ou eu posso aplicar uma configuração que eu já tenha feito um template, né? Então, eu tenho um template de configuração, de exemplo de treinamento aqui, e ele vai aplicar essa configuração depois que ele fizer essas 3 ações aqui, ele vai aplicar essa configuração no dispositivo. Perfeito? E aí eu posso vir aqui, eu não criei essa tag, tá? Não cliquei lá em criar propositalmente, mas eu posso vir aqui, selecionar os dispositivos que eu quero, e adicionar essas tags ou não dentro do meu dispositivo. Então, sim, switch padrão, por exemplo, demonstração, posso adicionar essas tags e ele vai fazer essas configurações. Perfeito? Beleza. Então, essas são algumas das demonstrações que eu queria fazer ao vivo para vocês. Vou voltar aqui para a apresentação. Perfeito. E a gente tem a parte de acesso a dispositivos terceiros, tá? Já acabando aqui, eu vou abrir para perguntas. Então aqui é justamente para você acessar, por exemplo, um WebUI de uma lâmpada que a gente tinha aqui. Eu posso fazer o acesso para esses dispositivos, então eu posso fazer o acesso via protocolo HTTP, HTTPS, VNC, RDP, SFTP. Perfeito? Então esses são os principais protocolos que a gente consegue fazer acesso via RMS, diretamente aqui na nossa plataforma. E também tem um SSH que está aqui, que a gente pode fazer para um dispositivo terceiro, fazer um acesso via SSH. Perfeito? Aqui nós temos RDP e VNC. Então, por exemplo, aqui ele vai fazer um VNC para um dispositivo. Então, nós conseguimos fazer o acesso diretamente. E nós temos o nosso próprio servidor de VPN. Perfeito? Então você vai criar um servidor de VPN dentro da nossa nuvem, tá? Você seleciona qual é a localidade que você quer, onde está esse servidor de VPN, e você pode conectar qualquer número de dispositivos nessa VPN. Você pode simplesmente iniciar essa VPN de uma forma muito simples, muito rápida, muito fácil. Essa VPN é baseada na OpenVPN, no protocolo OpenVPN, então qualquer dispositivo, por exemplo, Fortinet, Cisco, qualquer outro dispositivo terceiro que seja compatível com o OpenVPN, você pode adicionar dentro dessa nuvem de uma forma muito simples. Você vai baixar o arquivo de configuração, jogar nesse dispositivo e ele vai entrar na VPN de uma forma muito simples, muito rápida, muito fácil, sem ficar tendo problemas com certificados, sem ficar tendo problemas com qualquer outro tipo. Enfim,
de complicações que a gente sabe que quando a gente trata-se de VPN acabam aparecendo. Perfeito? Além disso, você também tem, aqui então eu vou demonstrar aqui como você adiciona os dispositivos, né? Então você vai em Clients, vai clicar em adicionar, vai colocar em RMS Devices. Para os nossos dispositivos é só clicar nesse botão positivo e ele vai adicionar o dispositivo diretamente aqui no RMS, perfeito? Você pode fazer o controle das suas rotas, para onde estão esses dispositivos, enfim, e configurações de IP também. E além disso, você também consegue ter o nosso aplicativo próprio aqui do RMS e o seu computador fazer parte dessa VPN, tá? Com o nosso próprio aplicativo direto aqui, de uma forma muito simples. Então você só conecta diretamente e já vai ter conectado a nossa VPN. Dentro dessa VPN aqui, a gente tem uma câmera, tá? E ele vai demonstrar aqui que você consegue, porque você está dentro da VPN, o dispositivo tem, o roteador está conectado a uma câmera, você consegue aqui ter acesso para essa câmera diretamente no dispositivo. Então, está aqui a câmera, ele demonstrando que via VPN você consegue um acesso ao vivo, fácil, rápido, com boa qualidade para uma câmera diretamente. Perfeito? Aproveitando também toda essa parte aqui de acesso de terceiro e tudo mais, então a gente consegue também fazer esse controle. Então aqui eu vou mostrar de DLMS, mas eu falei para vocês do Modbus, então MBus, Modbus, OverIP, enfim, todas as várias informações que você pode pegar de serviços de terceiros e trazer isso para dentro do RMS e fazer as automações que eu comentei. E o que é mais legal, e isso é uma ferramenta nova, é o dashboard. Então, se você já está coletando todos os dispositivos vindo de terceiros, se você já está fazendo, enfim, toda essa trabalho, né, de trazer isso para dentro, por que não fazer um dashboard, né, colocar isso numa forma mais bonita aqui dentro do RMS. Então, quando você entra lá na página de detalhes do dispositivo, você vai ter essa tela de dashboard, então tem aqui, e você pode colocar vários widgets, né? Você pode colocar várias informações e manipular essas informações da forma que você quiser dentro desse dashboard. Então aqui eu tenho a página dashboard, você entra em um dashboard, adiciona os widgets, coloca um novo, por exemplo, posso colocar um novo gráfico, uma nova tabela, um novo card, ele vai adicionar aqui um novo sensor, né? Seleciona qual tipo de sensor que você quer, então de temperatura, coloca as informações de cores, visualiza, né, tem uma pré-visualização com um dado ao vivo, tá? Esse dado já é o dado que está trazendo do dispositivo. Coloca ali o range máximo, enfim, e você pode pegar esse widget e colocar ele onde você quiser. Pode colocar gráficos, pode colocar mapas, pode colocar imagens, pode colocar acesso para terceiros, pode colocar botões de ação a partir do seu Task Manager, a partir do seu gerenciador de tarefas, com seus scripts. Então, direto no dashboard, você já pode clicar num Task Manager, mandar ele fazer alguma coisa, você já visualizar aquela informação acontecendo. Tudo isso de uma forma muito fácil, muito rápida. O dashboard é uma ferramenta maravilhosa dentro aqui do RMS. Perfeito? E aqui justamente com a integração com o Connect e as ações, né, que eu comentei. Então, aqui eu estou conectado dentro do VNC, aqui via SSH, conectado em um outro dispositivo. Aqui eu tenho uma câmera de acesso aqui embaixo. Então, aqui é um acesso Web UI. Então, aqui é os botões de ações que eu comentei, né? Então, vamos visualizar isso um pouco maior. Então aqui eu tenho um dashboard. Então dentro do dashboard eu tenho todas os meus acessos, né, que eu vou carregar quando eu entro nesse dashboard. Ele já faz o acesso direto nesses dispositivos. Eu posso interagir, tá, nesse momento com esses dispositivos. Coloco a senha, faço o acesso e o dispositivo está aqui. Então o acesso é ao vivo. Consigo visualizar aqui todos os dados, consigo ver como que está a minha parte de automação e alerta, se tá funcionando, se está tudo certo, e consigo executar aqui um script. Então eu vou conectar dentro da VPN, estou online na VPN da Teltônica, já estou visualizando minha câmera lá, tá? E eu vou executar, por exemplo, uma ação a partir do Teltônica, do dispositivo Teltônica. Então o dispositivo está aqui no cantinho, tá? Dá para ver ele aqui.
Ele está conectado nessa lâmpada aqui. Quando eu mudo aqui, peço para ele enviar um dado para mudar a cor, ele muda a cor automaticamente. E aí aqui eu vou fazer novamente. Então eu vou clicar, executar de novo essa task e ele vai mudar essa cor novamente, tá? Tudo ao vivo, eu visualizando via VPN, posso desligar também a luz lá, enfim, posso dar diversos comandos. Esse aqui é um exemplo muito simples, muito prático, muito tranquilo. Perfeito? É, Então, enfim, isso dentro do dashboard. Como que eu posso fazer essas integrações dentro do RMS? Nós temos a API, e isso aqui é muito legal. 60% dos nossos, mais de 60% dos nossos clientes não utilizam o RMS dessa forma que eu mostrei para vocês, via plataforma com o acesso dela. Mas sim via API. Então a gente tem uma API aberta de uso gratuito, tá? E você pode integrar isso dentro do seu próprio sistema, né? Trazer todas essas informações, toda essa facilidade para dentro do seu sistema com a sua cara. Nós também podemos mudar, fazer, né, um custom grading, né, fazer aqui uma personalização do RMS para vocês, tá? Então eu consigo mudar, tirar o logo da Teutônica, colocar outras cores, tudo mais. Perfeito? E também, se você tiver o seu hardware aí disponível, a gente pode fazer a instalação do RMS diretamente no local, né? Então toda essa facilidade com o seu controle, né? Sem sair da sua rede, sem que isso vá para uma cloud, ou se você quiser instalar isso numa cloud, mas uma cloud sua também é possível. Então tudo isso, todas essas possibilidades são possíveis aqui dentro do RMS, perfeito? Então, como eu comentei, é um sistema muito potente, é um sistema muito flexível, tem muito potencial. Eu posso ficar aqui horas e horas e horas falando sobre esse dispositivo. É, mas eu não posso, não tenho um tempo limitado, nosso tempo infelizmente já está acabando, estamos no último minuto, corri um pouquinho aqui com a apresentação no final, mas qualquer coisa, por favor, me chamem, conversem comigo. Vou dar uma olhadinha no chat aqui, acredito que o Taniel, que foi quem mandou a pergunta, se a gente possui algum plano inicial que admite algum dispositivo sem custo. Positivo, Daniel, o Yuri já comentou com você, todos os nossos dispositivos Teutônica, eles já vêm com uma licença de 1 mês gratuita para uso. Então, se você compra um dispositivo da Teutônica, você tem 1 mês gratuito de uso no RMS, tá? Você pode usar esse mês gratuitamente, tranquilamente. Ele não tem nenhuma limitação nesse uso gratuito. Realmente é super tranquilo para você testar realmente e estressar o sistema. Perfeito? Após isso, você tem opções de licenças que você pode comprar, e aí sim a cobrança é por licença, né? Então você vai colocar uma licença no dispositivo. Então cada dispositivo que você tiver dentro do RMS tem que ter uma licença para funcionamento lá. Essa é a única forma de cobrança periódica que a gente tem ali do RMS, perfeito? Rodrigo Custódio. Haverá a possibilidade de ser criado um pacote de acesso para os clientes que possuem volume de dispositivos maior? A cobrança por dispositivo, nesse caso, inviabiliza a contratação. Acredito que sim, Rodrigo. Eu sou do time técnico, tá? Mas contate nosso time de vendas. Eu acredito que isso é possível, sim. E a gente consegue fazer, enfim, contatando nosso time de vendas, a gente consegue fazer alguns preços, algumas coisas especiais para você, num volume maior, sem problema nenhum, tá bom? O Yuri também comentou aqui, então muito obrigado, Yuri, por ter comentado. Perfeito. Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha no chat também. Só um minutinho. O Leonardo Bergman está comentando: o RMS funciona em LTE privado, APN privado sem IP público? Positivo. Funciona desde que você tenha um acesso para a internet, uma saída para a internet, uma forma de chegar em nossos servidores, ele vai funcionar. O dispositivo consegue funcionar. Quais os acessos, portas ou liberações de firewall são necessários para conectar o root à nuvem? Nós temos isso na nossa wiki, tá? Se você acessar, tem a nossa wiki da Teutônica. Lá dentro tem essa informação de IPs e configuração, tá? Então, são algumas portas, alguns acessos, não é muita coisa, mas é uma informação pública, tá bom, Leonardo? Qualquer coisa, novamente, me contate ou contate o nosso time de vendas, a gente consegue te orientar um pouco melhor.
Yuri, lembra que tinha um limite de usos para tasks, não me recordo muito bem, envolvendo template de monitoramento e os dashboards, quais os limites existentes. Agora, no momento, eu não tenho essa informação, mas eu consigo verificar isso para você mais tarde, tá? É, O template de monitoramento não tem limite para criação de templates, tá? Mas tem por exemplo, um limite de quantas calls você vai fazer, de tempo de call. Então, por exemplo, o limite mínimo é que você faça call de 1 em 1 minuto, né? Então, que você consiga coletar essas informações de em 1 em 1 minuto. 1 minuto é o tempo mínimo de coleta de dados dentro do RMS. Perfeito? Mas existem algumas outras coisas que, se você quiser discutir, a gente pode discutir mais tarde. É, Outra pergunta é: sabemos que não dá para utilizar um dashboard para vários devices, mas se concentrarmos num device, criarmos um servidor Modbus e exibirmos através deles, é possível? Sim. Então, o dashboard é uma ferramenta para um dispositivo, para um único dispositivo. Se você quiser, você pode conectar vários servidores ou conectar vários dispositivos em um único dispositivo, e aí você cascatear e fazer esse dashboard em um único dispositivo? Sim, acredito que seja possível. Vamos fazer essa topologia juntos, tá? Novamente, nos contate e nós fazemos essa topologia juntos de acesso. Perfeito? Então, pessoal, creio que é isso. Leonardo colocou aqui. Eu vou colocar aqui a sua dúvida depois. Vou adicionar aqui a resposta. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Foi um prazer aqui apresentar o RMS para vocês. Desculpem aí pelos minutinhos a mais. E é isso. Muito obrigado e até.